Olá, meus amigos e irmãos, uma boa tarde. Nesse dia 18 de outubro de 2021. Desde sexta-feira eu trouxe um silêncio, até porque a minha saúde ficou um pouco debilitada por uma gripe muito forte. Eu não dei conta de gravar nada no sábado, nem no domingo, mas hoje eu vim aqui com muito temor e tremor. Eu vim aqui hoje na qualidade de servo de Deus. Eu vim aqui na qualidade de filho de Deus. Eu vim aqui na qualidade de pessoa, de ser humano, de pai de família, de homem que precisa ser alcançado pela graça infinita e a misericórdia de Deus. Meus amigos, tem 9 anos, já está completando 9 anos, ainda não tem 9 anos precisamente, mas está completando 9 anos de muita luta, de muita guerra. E durante esses 9 anos, foi 9 anos de perca, foi 9 anos de luta, foi 9 anos de conquista, foi 9 anos de frustrações. De tudo um pouquinho nos aconteceu para que pudéssemos hoje adquirirmos ou possuirmos algumas experiências. E de alguns dias para cá, eu tenho orado ao Senhor com muita simplicidade e pedido ao Senhor que venha de encontro com a minha alma, venha de encontro com o meu coração. E eu tenho oferecido a Deus, sem nenhuma vanglória, não como os fariseus se faziam naquele tempo. Diz a Bíblia que os fariseus iam para as esquinas da cidade com seus cabelos bagunçados, com seu rosto sem lavar, e batia no peito e dizia: eu jejum 3 vezes por semana, dou esmola aos pobres. E o pecador em silêncio dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então eu não quero, neste momento, fazer uso daquilo que eu tenho feito para que algo venha a ser realizado. Eu gostaria que o Senhor, como o Espírito Santo, aquele que apodera dos nossos sentimentos, das nossas línguas, dos nossos lábios, dominasse esse vídeo. Porque esse vídeo será um vídeo diferente de todos os outros que até hoje já gravei. Esse vídeo é um vídeo de reparação, é um vídeo de restituição. Para quem? Para os senhores? Não, para mim, Pastor Osório. Pastor Osório, nesta manhã, tomado pela graça, pela revelação de Deus e conserto de Deus, eu venho aqui hoje. Eu não estou vindo aqui simplesmente querer me desculpar. Eu não estou vindo aqui com aquele dizer de bom rapazinho. Não. Eu estou vindo aqui nesta manhã na qualidade de servo de Deus. De homem que pretende alcançar de Deus a sua misericórdia. Existe uma multidão no Brasil e fora do Brasil, aproximadamente 52 mil pessoas que acompanham o Pastor Osório, que são pessoas que unificaram-se ao Pastor Osório porque acreditam nas suas palavras, estão crendo.
E um dia após o outro, isso me traz uma responsabilidade. E há milhares de famílias que sonham com um libertador da sua vida financeira, da sua vida material, de sonhos que estão sonhando há datas, há décadas, e que agora acreditam que Deus levantou o pastor Osório para que isso viesse a acontecer. E isso nunca foi mentira, isso sempre foi verdade. E os dias estão passando, as datas que são dadas, nada se cumpre, e o pastor Osório, com seriedade, com verdade, vem e trata cada um segundo aquilo que é proposto, mas nada chega ao fim. E um dia após o outro, a responsabilidade está pesando sobre os meus ombros. A responsabilidade começa a me trazer até sobre os meus ombros uma angústia. E nós entramos para um desafio de oração, de consagração e de petição a Deus para que Deus resolva esta causa. Eu já convoquei muitos aqui através desse canal, convoquei pessoas, milhares de irmãos, milhares de amigos, cada um segundo o seu crédito, cada um segundo a sua devoção de fé, para que nós viéssemos orar a Deus, para que Deus desse-nos as respostas necessárias e para que tudo viesse a acontecer segundo a vontade de Deus. Bem, em Mateus, no capítulo 16, e o versículo 24, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Após a Jesus, renunciar e seguir. São três diversos atos diferentes um do outro. Primeiro, Jesus convida após ele, não na frente dele, não adiante dele, depois dele. Segundo, renunciar. E terceiro, tomar uma cruz. A cruz significa sermos crucificados com Jesus. Entregarmos tudo aquilo que é nosso diante de Jesus, ou que seja, todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as mentiras, todos os enganos, tudo aquilo que condiz e que quebra os princípios cristãos, os princípios de Deus, precisam ser renunciados. E o Senhor, nesses últimos 3 dias, eu estava orando e Deus, me dá uma palavra. Deus, fala alguma coisa comigo. Senhor, me dá uma direção. Senhor, tudo está pronto, tudo está resolvido. É para acontecer, vai acontecer e não acontece nada. Eu prego, eu trago palavras, eu trago textos. E pelo contrário, aqueles que se titularizam inimigos do pastor Osório está trepudiando sobre os acontecidos, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Isso tem me causado dor, angústia.
E como não bastasse, Senhor, milhares de famílias também estão sofrendo. E Deus me trouxe uma palavra no meu coração. E a palavra de Deus foi muito clara e muito objetiva para com o pastor Osório. A palavra de Deus foi: repare o seu altar. Repare o seu altar. Eu disse: como? Reparar no meu altar. Aí o Senhor me levou no livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Tiago escrevendo assim: se alguém entre vós tendes, pois, pecado, confessai um para com os outros, para que haja oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu comecei a pensar comigo e dizer: Deus, eu tenho certeza que eu, como homem, eu quero que vocês entendam que eu sou homem, eu sou pecador, eu sou cheio de falha, eu sou cheio de transgressões. E nas minhas falhas e transgressões, o sangue de Jesus Cristo também está posto para me perdoar. E eu tive uma situação, e essa situação, eu creio que o Senhor já me perdoou, porém ela não foi reparada. E hoje, como homem e como servo de Deus, eu quero assumir a responsabilidade de que as coisas não têm acontecido, não é culpa só do sistema, não é culpa das pessoas, é culpa do pastor Osório. Eu não quero transferir as minhas responsabilidades, as culpas que estão sobre os meus ombros, para as pessoas. Porque a Bíblia diz assim em Provérbios: porque as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescentam dores. E eu tenho percebido minuciosamente que a operação do pastor Osório, em vez de causar alegria, de causar liberdade, libertação, está trazendo transtorno, fracassos, derrotas. Está inserindo dúvidas, está inserindo descrédito. E quando isso é inserido, não é de Deus. Isso não se torna de Deus. Porque as bênçãos de Deus, ela não transmite, ela não vos transmite, ela não cede. Ela não vai ceder angústia, dor, perca. Pelo contrário, e nem dúvida. Tudo aquilo que se torna duvidoso, afasta dele, que Deus não está no negócio. Deus não está no negócio. E lendo a Bíblia minuciosamente no capítulo 18 de 2 Reis, a Bíblia nos conta sobre Elias.
Elias, o Tebitas, Elias, o profeta de fogo, Elias, o profeta reconhecido no céu, no inferno e na terra. Homem que foi tomado por uma carruagem de fogo em vida para com Deus. Homem que andou com Deus, homem que teve vida íntegra, sincera com Deus. E a Bíblia conta sobre o rei Acabe. E o rei Acabe, diz a Bíblia, que ele reinou-se. E os seus pais também reinaram totalmente contrária à vontade de Deus. E Deus constitui Elias como profeta daquela época. Em um dado momento, Elias olha e diz: não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra, por causa dos vossos pecados. E a Bíblia diz que, segundo a palavra de Elias, não houve nem chuva e nem orvalho. E Elias teve que fugentar, correr e esconder no ribeiro, esconder numa caverna. Segundo alguns teólogos, Elias entrou em depressão, ficou depressivo. E Acabe e Jezabel procurou Elias por todos os reinados e fez com que todos os reis jurassem que não havia escondido e nem estava escondendo Elias. A coisa foi muito mais séria do que nós imaginamos. E uma certa feita, agora Deus faz com que Elias apareça novamente e marca um encontro com Acabe, e ele vai em direção a Elias, e Elias chama eles para um monte. E no monte, diz a Bíblia, que tinha 450 profetas de Baal. E Elias faz-lhe uma proposta. E a proposta é: nós vamos oferecer um holocausto a Deus. E este holocausto a Deus, cada um vai pegar um boi e vai arrumar o seu altar, vai cortar o boi, vai sacrificar um animal, não vai botar fogo. O seu Deus, a qual você crê e acredita, vai colocar fogo. Bem, e todos eles concordaram com a ideia. Todos eles concordaram com a situação. E a Bíblia diz que de manhã até o meio-dia, eles invocaram a Baal e a Baal não o respondeu. E Elias começou a zombar deles. Grite mais alto, seu Deus esteja dormindo, seu Deus foi ao banheiro, seu Deus está ocupado. E diz a Bíblia que eles começaram a retalhar os seus corpos. Mas diz a Bíblia que nada aconteceu. Agora o altar estava pronto. Elias desmancha o altar e constrói um altar com 12 pedras, significando as 12 pedras das 12 tribos de Israel. Mandou fazer uma valeta ao redor do altar. Pegou o boi, esquartejou e jogou em cima do altar e mandou sobre a lenha, mandou jogar água. E diz a Bíblia que jogaram tanta água que as valetas encheram-se de água.
E perto já da tarde, do fim da tarde, lá no capítulo 18, 2 Reis, versículo 36 e 37, Elias chega e diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó Deus de Israel, responda-nos as nossas orações. E a Bíblia diz que o fogo veio e consumiu o altar e lambeu. Em algumas versões a Bíblia diz que o fogo lambeu até a água que estava ao redor. E esse texto me pegou desde sexta-feira, sábado, domingo. Acabe e Jezabel sustentavam um grupo de 450 profetas que se entregavam e se davam aos demônios, aos ídolos, aos deuses pagãos. Perseguia o povo de Deus, que Elias profeta de Deus, teve que correr, teve que afugentar-se. E agora eu percebo, quando Elias se apresenta, por que Elias não usou o altar de Acabe? Porque o altar de Acabe estava oferecido a deuses pagãos. O altar era altar, o boi era boi. Mas o Deus não era o mesmo Deus. E para Deus manifestar na minha vida e na sua vida, nós precisamos de reparar o altar. E hoje eu venho aqui, eu não estou aqui para expor a vida de ninguém, eu estou aqui para expor a minha vida, a minha pessoa, que é necessário. E dizer aos irmãos o quanto eu preciso do perdão e da misericórdia de Deus. O quanto eu preciso da graça e do sangue de Jesus. E nesse momento agora eu gostaria que o sangue de Jesus fosse derramado sobre a minha vida nesse momento. E me justificasse. Pastor Osório, o que está acontecendo? Explica logo. Eu vou explicar para os senhores. Ano de 2020, no início do ano de 2020, eu conheci uma pessoa, que eu não vou dar nome, e ao conhecer esta pessoa, eu estava também passando uma tribulação em casa, como qualquer outro casal passa e vive. E eu, naquele momento, naquela situação, naquele dado momento, eu senti no direito de carne e não de Deus, de tocar uma vida diferente, de levar uma vida diferente. E eu gostaria que os senhores observassem, minuciosamente, para muitos isso aqui vai ser de alvo de deboche, de alvo de crítica. Para muitos isso aqui vai se tornar alvo de levante, mas eu não estou me preocupando com isso. Eu estou me preocupando neste momento de despir as minhas vestes espirituais e me vestir de saco e me encurvar diante do Deus, o Senhor, aquele que vive e reina, aquele que governa e rege, para que as
coisas cheguem ao seu lugar e as portas se abrem e nós possamos passar. O que eu quero que vocês entendam é que eu não posso permanecer com o perdão e com a justificação sem a confissão da minha fraqueza, do meu pecado. O que eu quero que vocês entendam nessa exposição para mais de 52 mil pessoas, ou até muito mais, é que as pessoas entendam que nós temos as nossas fraquezas. O pastor tem a sua fraqueza, o padre tem, o espírita, todos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos, nós temos as nossas fraquezas. E a partir de hoje, o diabo não vai mais tripudiar sobre a minha fraqueza. Satanás, o inferno, não vai mais tripudiar sobre a minha fraqueza. Eu estou dizendo do pastor Osório José Lopes Júnior. Em 2020, quando conheci essa jovem, uma jovem senhora, tomado pelo desvelo da palavra de Deus, esquecendo os bons princípios que a Bíblia nos ensinou, esquecendo os princípios de uma escola bíblica dominical, esquecendo os princípios de papai e mamãe que nos ensinou a ser verdadeiro, e abandonando o querer e a vontade de uma família a qual eu tinha e a qual eu tenho. Eu comecei a me envolver com aquela jovem senhora, e a qual eu não simplesmente quero atribuir a culpa a ela, mas a culpa à minha pessoa. E por um desejo obsceno, carnal, eu comecei a aproximar daquela jovem, uma pessoa que tem a sua família, tinha a sua vida, desimpedida. Eu comecei a invadi-lo, a sua privacidade emocional, com mentiras, com engano. Eu comecei a dizer que eu estava divorciando da minha mulher. Eu comecei a dizer que eu ia abandonar minha família para viver com ela. E o resumo de tudo, eu tive realmente um relacionamento com ela, conjugal. E nesse relacionamento veio nascer uma criança. Quando eu me dei por conta do caminho que eu tinha tomado e da situação que eu estava praticando era errada, eu já tinha me descido. Mas o fim de todas as coisas, dizia minha falecida e velha vozinha, não adianta chorar o leite derramado. Mas eu venho hoje com muito temor, com muita seriedade, diante de vocês, diante da Igreja de Jesus. Eu estou disposto a abandonar tudo, se for necessário. Mas eu não poderia seguir com a carga sobre os meus ombros que está atrapalhando milhares de pessoas receber uma vitória. E eu gostaria neste momento que você entendesse a minha colocação. Pecado nunca deixará de ser pecado, mas perdão também nunca deixará de ser perdão. Podemos alcançar
status. Podemos alcançar milhares de bens, de conceitos. Mas se o sangue de Jesus Cristo não estiver sobre nós, e o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nada disso nos adianta. Pastor Osório, por que o senhor hoje está vindo aqui fazer isso? Eu estou vindo aqui hoje como cidadão que tem compromisso não só com vocês, eu tenho compromisso com Deus. E todo esse movimento, toda essa situação que nós estamos vivendo, esse contexto do que estamos vivendo, do que vamos evidenciar, nós precisamos de ter uma vida santa, nós precisamos de ter uma vida limpa, íntegra, irreparável diante de Deus. Não há como, a Bíblia diz que não há como costurar pano novo em trapo velho. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais ainda, e quem é impuro suje mais ainda. E hoje, nesta manhã de segunda-feira, eu venho simplesmente pedir perdão à Igreja de Jesus e perdão a todos que o seguem. O pastor Osório acredita no pastor Osório. Eu não poderia continuar. Eu pensava de uma forma ignorante, que a único que deveria a minha vida espiritual era Deus. Com certeza é Deus. Mas eu esqueci, Satanás conseguiu me cegar de um texto da palavra de Deus que diz assim: tudo quanto é ligado aqui na terra também será ligado no céu. E tudo quanto é desligado no céu também será desligado aqui na terra. Meus irmãos, meus amigos, a moça não teve culpa. A senhora não teve culpa de eu ter dado lugar à minha carne, às minhas vontades. Mas eu dei mais prioridade aos desejos obscenos da minha carne do que ao desejo de fazer a vontade de Deus. E hoje eu venho dizer aos senhores, com toda a convicção e certeza, eu estou ao lado da minha esposa, eu estou ao lado dos meus filhos, eu tenho essa criança, mas o meu altar está desapreparado. No capítulo 7 de Josué, quando Josué estava numa guerra, já tinha passado o Jordão, e que Josué começa a perder uma guerra, e Deus havia lhe feito um pedido que não o trouxesse nenhum tipo de espojo ou de ouro, prata, riqueza. E a Bíblia nos conta sobre a família de Acã, ou Acã e sua família. Acã pega uma capa, pega um pingente, pega ouro. E todo o exército, todo Israel começa a perder a guerra.
E Deus fala com Josué, e Josué vem diante do povo e diz: quem foi que fez tal coisa? E Acã se aparece. E quando Acã aparece, ele é exterminado. Ele é exterminado. E toda a família, por causa do pecado. Eu não quero ser Acã nessa promessa. Eu não quero ser o Jonas dentro deste barco. Meu amigo, é com seriedade, temor e tremor que eu venho a dizer hoje, nesta manhã. A minha aliança nesta manhã está sendo reparada. A minha aliança está sendo feita. Pastor Osório, o que nós tem a ver com a sua vida pessoal? O senhor está usando o canal, nós queremos ouvir sobre as operações. É da operação que eu estou falando, amigo. Eu estou dizendo para você que essa operação ela não foi constituída no inferno, não, ela foi constituída no céu, entregue para nós na terra, e Deus me colocou como líder. E infelizmente eu fracassei, e agora estou aqui na qualidade de servo. Eu não vou falar de líder, eu estou falando de servo. De um homem que quer pelo menos alcançar a misericórdia de Deus e o perdão da igreja. Eu estou estou quebrando todo tipo de orgulho, de soberba, de arrogância, e estou vindo literalmente, humildemente, diante de todos, reparar o meu altar. Eu não vim aqui hoje acusar A, B, C, D, ninguém. Eu vim expor aqui hoje aos senhores uma vida minha pessoal que eu não devo a ninguém, mas que está trazendo problema a todos. E o culpado de toda a história está sendo o pastor Osório. Já vai fazer ano isso, pastor? Vai fazer ano. Mas o altar do pastor Osório nesta manhã precisa ser novamente edificado. E é o que eu estou fazendo. É a palavra que eu tenho que transmitir aos senhores. Eu venho neste momento, mais uma vez, com muita simplicidade, com muito temor e tremor, pedir perdão a todos vocês. Eu não quero que essa maldição se estenda a pessoas que não devem. Eu não quero que este mal chegue aos umbrais das portas daqueles que estão orando com seriedade. Nós estamos diante de uma grande vitória. E muitas vezes o desejo da minha alma, do meu espírito, estou sendo muito coração aberto com vocês nesta manhã, é que o Eterno me recolhesse, me tirasse e colocasse pessoas hábitas, que talvez não tivesse suas vestes manchadas na frente desta grande obra. Só que eu devo vos lembrar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
João capítulo 13, o versículo 7 e o versículo 8. Quando Jesus disse para Pedro: vós já estáis limpo pela palavra. Eu me recorro hoje aos pés da cruz. Eu me recuso hoje a acreditar e permanecer no meu erro. Eu já reconciliei com Deus há tempo. Eu já voltei aos pés de Jesus há tempo. Mas enquanto o altar não for lavado, enquanto o altar não for reparado, o fogo não vai descer. E neste momento, diante do sangue de Jesus, eu quero mais uma vez deixar este vídeo a todos os amigos, todos aqueles que assistirem esse vídeo, saiba de uma verdade e saiba da boca do pastor Osório. Nós não temos nada a ver com a sua vida pessoal, pastor Osório, tudo bem. Mas lembre você que o pastor Osório é um líder diante dessas operações. E que esta operação, ela não foi criada e não foi feita no mundo de pornografia e imoralidade. Ela não foi feita no mundo de adultério. Ela foi criada na mão do próprio Deus. E chamou Osório para ser o libertador de muitas pessoas. E eu não posso dizer aos senhores que eu sou 100% certo. Simplesmente eu precisava de vir e trazer aos senhores não uma desculpa, como muitos dizem fora, o sistema falhou. Ah, fulano não veio, o computador queimou, nada disso. Eu venho agora na qualidade de simplesmente de um homem natural. De um homem natural. O perdão aos feridos pertence. Eu não sei como você vai se reagir diante desse vídeo. E também não me preocupo como vai ser a sua reação. Mas uma certa feita, Davi, quando pecou diante de Deus, a sentença de Deus para Davi foi aquilo que ele tinha feito em oculto, seria feito à luz. Então, nesta manhã, o que eu estou dizendo aos senhores é que, infelizmente, eu pequei na verdade. Vários tipos de pecados eu possa ter cometidos durante essa trajetória, porque sou pecador, sou falho. Mas a partir desta manhã, eu quero dizer para os meus irmãos que vão assistir esse vídeo, que vai haver uma página virada. Porque não adiantamos orar, não adianta jejumar, não adianta sacrificar, se não haver um conserto. E hoje eu estou aqui na qualidade de servo de Deus, de homem de Deus, que crê na reconstrução e na restituição de Deus na vida daqueles que eu servo.
Que Deus em Cristo te abençoe. Te peço oração, orem por mim, orem pelo pastor Osório, orem pela sua família, pelos seus filhos. Orem por mim. Eu preciso das tuas orações. O peso da responsabilidade sobre os meus ombros não tem sido fácil nos últimos dias. Mas eu creio, com toda a convicção, e tenho certeza que Deus está reparando o meu altar nesta manhã. Deus está olhando para a seriedade da minha alma, do meu coração, de ver, de possuir resposta do céu. Eu tenho certeza que no mundo espiritual, Deus está movendo ao meu favor nesta manhã. E todos verão a resposta de Deus. E todos verão a resposta de Deus. Porque estou aqui na qualidade de filho e de servo de Deus. Mais uma vez, a todos quanto ver e assistir esse vídeo, me perdoe. Perdoe a minha fraqueza, o meu fracasso. Me perdoe a Igreja de Jesus na terra, a qual eu pequei contra vocês. Me perdoe. E ao público diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, eu peço perdão ao meu Criador e ao Autor da minha fé. O Senhor Deus sabe, o Senhor Deus conhece o quanto eu o amo e o quanto tenho lutado para permanecer nos princípios cristãos e permanecer na verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para ser um libertador, eu tenho que ser verdadeiro. E para andar com um libertador, eu tenho que ser verdadeiro. E conhecer a verdade. Deus abençoe a todos. Eu volto ainda nesse dia com outro vídeo. Me perdoe. Não é um desabafo, é uma realidade do que o pastor Osório precisa viver. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.